Juvenis! Hoje é sexta-feira! Oi, gente! Tudo bem? Os cumprimentos de hoje vieram com a nossa galerinha dos juvenis da Orlando Brazilian Center, essa galerinha top das galáxias, gente boa demais, é uma galerinha animadaça. Tia Patrícia, obrigado. Tia Rô, obrigado por cuidar das nossas crianças, os nossos juvenis, que são os filhos de vocês, são os nossos filhos. Deus abençoe vocês. Gente, chegamos em Colossenses capítulo 2 na nossa sequência. Esse texto não é um texto fácil, é um texto extenso, com muitas questões de contexto da época. Então, para facilitar a vida, a gente vai dividir. O texto que vai falar sobre sábados está no verso 16. A gente chega lá semana que vem. Hoje, vamos entender a base desse contexto que o apóstolo Paulo está tratando a partir do verso 13, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. O que é incircuncisão? Não conversão. Circuncisão foi o sinal que Deus deu através de Abraão para separar o povo dele. E o apóstolo Paulo vai utilizar essa expressão, a circuncisão, que hoje é a cirurgia de fimose, para ser um símbolo da conversão. Incircunciso era quem não era operado, né? Quem não tinha passado pela circuncisão. E ele vai utilizar então essa expressão, incircuncisão da carne. Ele vai falar sobre incircunciso de coração, né? É um texto, é uma expressão bastante comum no Novo Testamento, que significa vocês que não se converteram. Então Paulo diz assim, ó, vocês estavam mortos nos pecados e por conta que vocês não eram convertidos. E ele continua: Deus os vivificou com Cristo. Vocês estavam mortos por conta do pecado, por conta da falta de conversão, e Deus te deu vida em Cristo Jesus. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Como que ele fez isso? Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Bom, a grande pergunta que surge, o que é esse tal desse escrito de dívida que Cristo cravou na cruz, que era contrário a nós? Bom, essa expressão o apóstolo Paulo tira do contexto histórico dele. Então, bem rapidinho para vocês entenderem. Na época de Paulo, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, como nós temos hoje, se tinha nota promissória. E lembra quando a gente ia na vendinha? Lá na vendinha, o tiozinho da vendinha anotava no caderninho, e daí depois no final do mês, quando o pai ganhava o salário, ele ia pagar a vendinha. Era tipo isso daí. Então, quando alguém precisava comprar alguma coisa que não tinha dinheiro, aquele que estava vendendo, ok? Ele fazia uma nota promissória. Só que cidade pequena, todo mundo sabia quem tinha pegado sem comprar, pegado o fiado ali na vendinha e coisa do tipo. E então, quando a pessoa pagava aquela dívida, ok? Aquela nota promissória, ele ia na porta do camarada e ele cravava aquela porta com aquela nota promissória com um prego. Sabe qual que era o nome dessa nota promissória? Escrita de dívida. Então era a dívida que ele tinha. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando que Cristo pegou a tua dívida, a tua nota promissória, o seu escrito de dívida, e ele cravou na cruz. Qual que é a tua nota promissória que você tem que pagar? Qual que é a nota promissória que todos nós, como seres humanos, precisamos pagar? Chama-se pecado. E é claro, os pecados são contrários a nós. E tem um monte de ordenanças que Deus instituiu para que nós, então, antes de Cristo vir, fôssemos perdoados. Graças a Deus, vivemos depois de Cristo. Então, se tinha que matar o sacrifício, tinha que oferecer o sacrifício, assim, um monte de coisa. Então, veja só o que o apóstolo Paulo está falando para você e para mim, e não tem verdade mais extraordinária para nós começarmos um sábado. Cristo na cruz cravou a tua dívida. Glória a Deus. Acabou a tua dívida. Porque na cruz Cristo pregou os seus pecados e os meus pecados. Feliz sábado para você. Livre, perdoado, em paz, com a dívida quitada. Um abraço, gente. Tchau, tchau.